Sexto ano, nesta segunda aula, nós vamos avançar na formação do povo grego, da civilização da Grécia Antiga. Na aula passada eu citei alguns povos, a localização na Península Balcânica, na Península do Peloponeso, também na ilha de Creta, onde surgiu o povo aqueu, que era também chamado de Micenas, se uniram com os cretenses, formando a cultura creto-micênica. No entanto, outros povos também foram para a região, que na aula passada eu apenas citei os nomes, e agora nós vamos ver com mais detalhes como que foi a chegada desses outros povos na região da Grécia. Então, por volta de 2000 anos antes de Cristo, chegam lá na região do Peloponeso os eólios e os jônios. Bem, os eólios e os jônios, dois povos diferentes, chegaram na região do Peloponeso e integraram-se pacificamente. Ou seja, eles não invadiram a região com guerras. Eles simplesmente foram chegando, mudando para a região. Como ninguém foi colocando eles para fora, ninguém os expulsou, eles se estabeleceram ali. E aí é claro que com o passar do tempo, vão começar a se relacionar com a população local, casando seus filhos, fazendo comércio entre eles e também trocando conhecimento, informações e práticas culturais. Mas as coisas começam a mudar a partir de 1200 a.C., quando chega na Grécia os dórios. Os dórios, diferente dos eólios e dos jônios, gente, era um povo muito guerreiro, um povo que se dedicava bastante à guerra. E aí sim, esses chegam para dominar de fato. Eles não vão se integrar, eles vão dominar de fato a região. E aí eles começam a dividir esse território. Vai transformar a população local em servos, vai escravizar a população e vão ser bastante violentos. Com isso, muitos moradores daquela região vão fugir dos dórios. Então veja, num primeiro momento eles moravam numa região mais na beira do mar, na região mais litorânea. E é nessa região litorânea que os dórios vão chegar. Então quando essa população percebe a violência dos dórios, eles resolvem se mudar. A opção que eles têm é de ir para as montanhas do interior. Lembra que eu disse na aula passada que a geografia dessa região é bastante acidentada. Então é claro que nós, se tivermos como escolher, vamos optar em morar nas regiões mais planas, mais baixas, próxima do mar, que tende a ser mais próspera. Não havendo opção, vai para o interior, para as regiões mais distantes. Então, num primeiro momento, eles moravam no litoral, chegam os dórios, e eles resolvem, então, para fugir dos dórios, da violência dos dórios, ir para o interior. Então, quando eles vão fugir para o interior, veja, em fuga, eles moram no lugar e estão em fuga. Com quem eles vão fugir? Claro que vão fugir com as famílias. Então o pai leva lá os seus filhos, se tiver lá algum servo, ele leva os seus servos e leva os seus pertences, os seus animais, o seu rebanho e assim por diante. Então, lá no interior da península, lá nas montanhas, vai surgir pequenos grupos familiares que nós vamos chamar de genos. Então, os genos eram pequenos grupos familiares. E claro que com o passar do tempo, esses grupos familiares podem crescer. Então, no primeiro momento, você tem pai, mãe, filhos. Quando esses filhos se casarem, teremos então os avós, os pais, os filhos, logo teremos os bisnetos e assim por diante. Então, com o passar do tempo, que esse grupo, esse geno começa a crescer um pouco mais, a identificação entre eles é o fato de ter um ancestral em comum. Isso nós já vimos em unidades anteriores, como é que funciona esse processo. Mas, basicamente, na hora de fugir dos dórios, fugiram com a sua própria família, vão se estabelecer em algum lugar e, com o passar do tempo, essas famílias começam a crescer. Bem, se é um grupo familiar, quem que vai comandar o grupo? Claro que é o mais velho, é o pai de todos, tá certo? O pai, o avô de todos ali. E esse mais velho recebe, então, o título de patriarca. Então, os patriarcas da família, o mais velho da família, é quem vai comandar o grupo, comandar o geno. Neste caso, todos vão trabalhar. Então, o trabalho é coletivo, dividindo o trabalho entre a agricultura e o pastoreio. Mas todos trabalham em benefício do grupo, tá certo? Então, todos vão trabalhar para que todos possam sobreviver. Mas, como as terras produtivas são limitadas,
é claro que poderá ter conflito entre um gênero e outro. Conflito, uma guerra, para poder disputar territórios mais férteis, mais produtivos. Então, para que um gênero possa se defender de outros maiores, eles começam a se unir. Então, um gênero se une com outro gênero para que possa aumentar o número de pessoas e consigam se proteger. Então, de um grupo familiar, agora nós temos a união de grupos familiares. E aí, quando os gêneros se unem, os grupos familiares se unem, vai formar as fratrias. E aí, as fratrias, que são esses grupos familiares unidos, vão crescer, evidentemente. Agora teremos uma situação de pessoas de um grupo familiar se casar com pessoas de um outro grupo familiar. Mas são todos aliados e se aliaram para poder se defender de um grupo mais forte. Quando essas fratrias começam a crescer, mais uma vez elas vão se transformar e poderiam inclusive se unir com outras fratrias, e quando acontecia isso, do aumento da população das fratrias ou da união das fratrias, formavam as tribos. Mais uma vez o processo se repete, então as tribos, para se proteger de outras tribos, começam a se unir também, e aí formam as cidades finalmente. Então o processo é basicamente esse. Quando saíram do litoral e foram para o interior, formou primeiro os gêneros, que são grupos familiares, depois as fratrias, que eram a união dos gêneros, depois as tribos, que era a união das fratrias, e finalmente as cidades, que era a união das tribos. Então, você pode perceber que a Grécia nunca teve um único líder. Diferente, por exemplo, do faraó que governava todo o Egito, ou do Patesi na Mesopotâmia, que governou toda a Mesopotâmia, toda uma região, na Grécia nunca aconteceu de uma pessoa só governar toda a Grécia. Então, a Grécia ela era formada por cidades-estados, muito parecido com as cidades-estados que nós estudamos da Mesopotâmia. Então, cada cidade tem o seu próprio líder, tem as leis, suas próprias leis, tem seu próprio exército, e elas são independentes uma da outra, autônoma uma da outra. Então, não existe um líder que comanda todas as cidades. Cada cidade tem seu próprio líder. Mas como que eu posso, então, dizer que todas essas cidades, tendo líderes diferentes, exércitos diferentes, reis diferentes, leis diferentes, pertencem ao mesmo povo? É porque havia um ponto que unia todas essas cidades, que era a cultura. Então, elas eram unidas por uma cultura comum. Tinha a mesma língua, tinha o mesmo antepassado, que vieram lá de antes das invasões dos dórios, tinha a mesma religião, tinha os mesmos deuses, portanto. Então, várias práticas culturais tinham em comum. Mas o mais importante aqui é a língua. Todos são importantes, mas a língua é o que faz com que eles se identifiquem como pertencente ao mesmo povo, embora os líderes são diferentes. As cidades-estados na Grécia tinham um nome bem específico, era chamada de polis. Tá certo? Então, polis é a palavra grega para cidade. Como vocês percebem, ela já está terminada em S, mas ela está no singular. E se eu quiser usar, então, no plural, um conjunto de polis, aí nós usamos a palavra poleis. Polis é uma cidade, poleis é um conjunto de polis. E aí, diferente das cidades-estados lá na Mesopotâmia que nós vimos, a cidade-estado na Grécia, a polis grega, ela abrange tanto o centro urbano e também uma região rural ao entorno. Por que eu digo que é diferente da Mesopotâmia? Porque na Mesopotâmia, essa separação do urbano do rural não existia. Então, como que funcionava? Na beira do rio, eles montavam uma casa e a sua plantação. Então, eles moravam próximo da plantação. Era uma cidade. Mas a parte rural e a parte urbana se misturavam. Na polis grega, isso começa a se separar. A parte urbana, a parte de moradia, de comércio, é numa parte. E a produção de alimentos, a parte rural, fica ao entorno dessa parte urbana. É bem parecido com a organização das cidades, dos municípios nossos nos dias de hoje, das cidades e municípios nos dias de hoje. Tá certo? Então, há essa separação entre o centro urbano e o centro rural. Quando nós chegamos lá por volta do século 8 até o século 6 a.C., a população aumentou bastante. Então, as terras lá no interior, na região montanhosa, que são limitadas,
poucas pessoas vão se tornar donas dessas terras. Então, as poucas pessoas que se tornaram donas das terras vão ser chamadas de aristocratas. E quem não tinha terra, a maioria que não tinha terra, eram obrigadas a trabalhar para aqueles que tinham. Então, uma grande parte da população será de camponeses, que não são donos de terra, e que serão obrigados a trabalhar na terra dos aristocratas. E aí, quando começa a inchar demais a população e aumenta a população e o espaço fica do mesmo tamanho, porque estamos no interior da região montanhosa, então os espaços são limitados, essas pessoas começam a se mudar de lugar. Começam a sair dali e ir para outras regiões mais distantes. Então vão buscar terras em outros lugares. Nesses outros lugares eles formaram pequenos povoados, e esses povoados, com o passar do tempo, também cresceram e tornam-se cidade em algum momento. Então, vamos recapitular aqui para não ter uma confusão. Nós tivemos duas fases. Na primeira fase, foi a ocupação do litoral. Aí chegou os dórios, um povo violento, guerreiro. A população, então, fugiu para o interior. Lá no interior, na região montanhosa, tivemos a formação dos genos, das fratrias, das tribos e das cidades. Aí, quando essas cidades aqui da primeira fase, começaram a crescer demais e que já não tinha espaço para a população, essas cidades, com falta de espaço, fez com que a população se mudasse para uma outra região. E aí sim, nessas outras regiões, fundaram novos povoados que, com o passar do tempo, formaram novas cidades e estados. Então, para não ter confusão entre um período e outro, então eu vou dividir aqui em fase. A primeira fase e a segunda fase. Perceba que tudo mudou com a chegada dos dórios. E aí nós encerramos a nossa segunda aula e na próxima nós já vamos começar a trabalhar algumas das cidades mais importantes da Grécia, como por exemplo a cidade de Atenas. E aí ficará para a aula 3 desta unidade.